vão se dirigir para o culto infantil. Meus irmãos, o domingo pela manhã é um dia especial para as nossas crianças. Eu digo isso porque elas primeiro participam da escola bíblica dominical e depois ainda tem o culto infantil. Elas participam da primeira parte, né? Como assim nós chamamos, mas depois elas têm também a oportunidade de receber a mensagem do Senhor. Então, dessa forma, nós oferecemos às nossas crianças um estudo sequencial na escola bíblica e no culto infantil um estudo pontual, reforçando algumas doutrinas, alguns ensinos importantes para essa faixa etária, ou as faixas etárias do nosso departamento infantil, do nosso ministério com crianças. Deus abençoe as nossas crianças e use mais uma vez a vida dos professores, dos monitores, dos voluntários. É muito bom ver as nossas crianças aprendendo a palavra de Deus. Creio que todas já estão preparadas para saírem. Deus abençoe então as nossas crianças. Nós vamos ler o texto que servirá de base para a nossa meditação desta manhã, que está em João capítulo 14, versículo 27. Assentados mesmo como os irmãos estão, eu vou pedir para que nós recitemos esse versículo. Depois nós vamos lançar mão de todo o contexto do capítulo 14, obviamente, mas nós vamos recitar juntos esse versículo, que é a base da nossa meditação nesta manhã. Vamos juntos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração nesta manhã. Como é possível, meus irmãos, viver em paz interior diante de um mundo que está em constante guerra, em constante divisão, gerando frequentemente experiências amargas, dores, perdas, e continuará assim até a volta do Senhor. Mas nós temos uma promessa de que é possível desfrutar de paz interior, porque Cristo é a nossa paz. Paz com Deus, como nós aprendemos no último domingo, quando o pastor Igor nos mostrou que essa paz se tornou possível pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, e quando nós cremos que Ele é o cumprimento da promessa de Deus e que Ele é o nosso Salvador perfeito, nós somos justificados, ou seja, recebemos a justiça de Cristo e nos reconciliamos com o Pai, temos então paz com Deus. Cristo é a nossa paz, paz com Deus. Mas nós precisamos avançar, e é claro que durante o ano nós vamos ter muitas oportunidades para pensarmos sobre esse tema, que é o nosso tema anual, Cristo, nossa paz. Hoje nós separamos esse tempo para pensarmos sobre isso, sobre a paz interior. Jesus afirmou que nós podemos viver em plena paz, mesmo diante de um mundo tão hostil à verdade do Senhor e à sua presença. Meus irmãos, e se Jesus afirmou, então é possível, porque Ele mesmo fará isso. Ele mesmo cumprirá esta promessa. Nós precisamos simplesmente crer. Agora, durante esta meditação, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esta paz, ela não é apenas uma paz no sentido psicológico. Não é que você simplesmente estará se sentindo bem. Esse é um nível importante, porque ninguém vai conseguir viver em agitação interior, em perturbação, em confusão emocional o tempo todo, mas é muito mais do que simplesmente se sentir bem. Sentir uma energia, alguma coisa assim meio que esotérica, né? De influência oriental. Não, Jesus está falando de algo que é sobrenatural, que é uma experiência com o próprio Deus. Voltemos para o versículo 18, quando Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então há aqui uma declaração de Jesus diante do momento de despedida, e esse momento narrado do Evangelho de João começou no capítulo 13, vai até o capítulo 17, mas os discípulos estão
perturbados interiormente, estão em crise, porque eles estão diante da iminente partida do Senhor. E Jesus então aproveita aquele momento para dizer: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Essa volta do Senhor, nós precisamos pensar sobre alguns aspectos diferentes. É tanto que o capítulo 14 fala a mesma saudação que Jesus fez: não se turbe o vosso coração, muito semelhante aqui ao que Jesus afirma, mas ele diz que vai para a casa do Pai, versículo 2 do capítulo 14, preparar uma morada. Eu vou preparar um lugar. Quando Jesus disse que voltará, essa promessa diz respeito apenas à sua volta, quando aqueles que são seus discípulos, aqueles que serão salvos, estarão com Ele para sempre? Essa volta do Senhor tem a ver apenas com a volta de Jesus no fim dos tempos? Ou a volta do Senhor tem a ver apenas com a ressurreição, ou seja, Ele voltará após a morte, ressurreto para estar com os discípulos? E de fato, nós vamos ver que os evangelhos, tanto de João quanto o início do evangelho de Atos, mostra que Jesus permaneceu durante muitos dias, durante um tempo de mais ou menos 40 dias, entre os discípulos. Então ele voltou. É essa a volta? É a volta no dia final? De que volta o Jesus está falando? Aqui, meus irmãos, nós encontramos nesse capítulo que esses sentidos todos eles estão apropriados e eles estão corretos, mas especificamente, a partir do versículo 18, nós vamos ver Jesus falando do Espírito Santo. Ele está falando que enviaria outro ajudador. Vejam um pouco antes, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui, allo, no grego significa outro que é da mesma essência. E esse Consolador estaria para sempre com os discípulos. Não haveria então interrupção, não haveria uma espera, um hiato até a volta do Senhor, por exemplo. O versículo 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui nós estamos agora diante de um outro aspecto dessa promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É no sentido de voltar para estar na vida do discípulo. Havia uma crença comum entre os mestres judeus, os rabinos, de que Deus se fazia presente quando, por exemplo, a Torá estava sendo lida, quando havia uma reunião para a leitura das Escrituras. Estava presente no meio do povo de Deus que se reunia, por exemplo, na sinagoga. Mas aqui há algo inédito. Jesus se refere à vida de cada um como se fosse um templo, como se fosse de fato a morada de Deus, de forma pessoal. E isso aqui é inédito. Jesus está afirmando então, meus irmãos, que Ele voltaria para permanecer na vida de cada um dos seus discípulos, não apenas depois da ressurreição, não no sentido da sua volta, aqui nesse versículo 27, nesse versículo 18, mas no sentido de que Ele voltaria na pessoa do Santo Espírito de Deus para habitar na vida do crente todos os dias. Não é isso que revela então o sentido de Mateus 28, 20? Mateus 28, 20 é o final do texto que nós conhecemos como a grande comissão, e Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Dentro da tradição do pensamento católico, esse estar convosco todos os dias é estar convosco todos os dias na celebração da Eucaristia, da missa. Porque Ele está presente ali nos elementos, segundo o pensamento católico. Mas nós cremos, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, e percebemos que há clareza nisso, de que Jesus está se referindo à presença sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Vejamos então, João capítulo 7, quando Jesus se refere à habitação no interior
do discípulo, e depois o evangelista João acrescenta uma nota explicativa sobre o significado das palavras de Jesus, relacionando com o Espírito Santo. Vejam, João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí vem a nota. 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus irmãos, nós temos então clareza no ensino da palavra de Deus sobre a habitação do Espírito Santo na vida do crente, é o Espírito de Cristo. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Todos significa todos os salvos, aqui no contexto da carta aos Coríntios. Eu estou diante de pessoas, crentes em Jesus, discípulos e discípulas de Jesus, nos quais o Espírito do Deus eterno habita, de maneira permanente e irrevogável. Uma vez que o Espírito Santo passou a se unir com o seu Espírito, ressuscitando o seu Espírito, dando vida a você que estava morto, isso é para sempre. O Espírito Santo habita em você, Jesus cumpriu a sua promessa, e resta então um aspecto dessa promessa, que é o retorno, de fato, real, pessoal do Senhor, no fim. E aí sim ele estará presente de maneira pessoal, visível entre nós. Mas até lá ele nos deu um penhor, ele nos deu uma garantia, que é a presença do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, então está na base daquilo que nós podemos aprender com esta saudação de Jesus. Porque o versículo 27 se trata de uma saudação, é uma despedida. Era muito comum usar esse tipo de saudação, shalom. Ele está se despedindo dos discípulos. Mas agora, depois dessa promessa, da sua presença contínua através do Espírito Santo, essa saudação ganha um sentido muito mais profundo. Ele está dizendo: deixo-vos a paz, fiquem na paz. Que paz? Ele diz: a minha paz vos dou. E essa paz é distinta daquela que é oferecida pelo mundo, pelo Império Romano. Uma paz mediante a guerra. A paz de Jesus é a paz que foi posta à prova na sua vida. Medite comigo. Lembre comigo agora de algumas passagens do Evangelho que você tem no coração, para que você lembre de Jesus sendo provado, se ele tinha paz ou não com Deus, se ele tinha paz ou não interior, quando, por exemplo, ele é tentado por Satanás no deserto. E a tentação é sobre a sua identidade, quem ele era, como estava o seu relacionamento com Deus, e ele está em paz interior. Ou, por exemplo, quando ele está diante de Pilatos, que é um governador romano, e esse, para mim, é um dos momentos, assim, mais impressionantes do Evangelho. Porque Jesus ali é 100% ser humano. E ele está diante daquele que pode livrá-lo da morte. Quem de nós, meus irmãos, não temeria diante da morte? Quem de nós não suaria frio? Quem de nós? E diante de uma pessoa que teria autoridade humana para livrá-lo, ele simplesmente diz: você não teria autoridade nenhuma se do céu não lhe fosse concedido. Simplesmente você não teria autoridade nenhuma. O meu reino não é nesse mundo, não estou disputando com você espaço político. É quase que ele dizia: eu sou o rei do universo. Mas Pilatos não ia entender isso, estava confuso com seus sonhos, estava tenso. Ele sim, Pilatos, não estava em paz, mas Jesus estava em paz. Então, a paz que Jesus está oferecendo é a paz que ele provou ser real. Por isso, meus irmãos, nós podemos entender
à luz da palavra de Deus, nesse precioso versículo, que a presença de Jesus na vida de um discípulo é uma presença que pode ser, sim, a fonte da paz, do viver interior, diário. É a presença de Jesus. Lembre-se da presença. Concentre-se na presença. Dedique sua atenção à presença. E isso, simplesmente isso, pela fé, lhe garante a paz. Então nós aprendemos que a paz interior do discípulo é a paz oferecida por Jesus. Você não precisa entrar em guerra para ter paz. Vocês já viram como é que as nações justificam a guerra? Em nome da paz, né? Então assim, a Rússia invade a Ucrânia em nome da paz, porque ela está, eu não sei bem como é o termo militar, o termo bélico, mas é uma ação preventiva. Então eu vou invadir aquele país, eu vou destruir toda a infraestrutura do país, principalmente a energia, porque aquele país pode me invadir. Então eu tenho o direito de me defender, o direito à defesa. É tanto que os ministérios da guerra são chamados de ministérios da defesa. Defesa de quê? Da paz. O Brasil tem o Ministério da Defesa, a defesa da paz. E em nome da defesa da paz, se entra em guerra, se mata pessoas inocentes, e depois nós vamos descobrir por quê. Porque tem petróleo envolvido, porque tem minério envolvido, porque tem projeção internacional e respeito diante das outras nações para facilitar o comércio. A gente vai descobrir isso depois. A paz oferecida por Jesus é a paz que ele experimentou. E o discípulo tem acesso a essa paz. Não precisa entrar em guerra com ninguém. Não precisa se esforçar. Ele recebe. Recebe. Deixo-vos a paz. Está oferecida. Está ao seu alcance, pela fé. É só receber. Você não precisa fazer nada. Você não poderia fazer nada. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Ele é o príncipe da paz. Vamos a Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquele que tem o controle sobre a paz, aquele que domina sobre a paz, aquele que pode estabelecer um reino de paz no mundo, no universo, entre as nações, mas também no seu interior, que está em guerra, que está dividido por causa do pecado, separado de Deus, em confusão emocional. Ele é o príncipe da paz. E se ele é o governante, se ele é o soberano, ele pode então dar proteção, mas pode também dar direção. Você crê que recebendo a paz de Jesus, você tem proteção. Ele vai preservar essa paz no seu interior. Uma vez que você receber, você não precisa se preocupar agora em manter. 5 atitudes diárias para manter a paz. Aí eu fui na internet, tem que ir, né? Caminho obrigatório. Eu fui lá, 7 passos para ter paz interior. Aí você vai ver lá, amuleto, umas frases que você repete, uma série de coisas. Porque você tem que manter a paz. Engano puro, porque primeiro não tem paz. Porque a paz verdadeira só Jesus pode oferecer. E segundo, você não consegue manter. Porque, veja bem, um raciocínio muito simples. No departamento infantil, as crianças poderiam acompanhar esse raciocínio. Se você tem que se esforçar para manter a paz, você não está em paz. Só isso. É muito simples. Então, é oferecida, mas é mantida. É conservada. Com certeza uma sirene dessa já tira a paz, né? Porque agora você, como eu, pensou, eles estão indo para onde? Né? Alguém não está em paz, por isso que chamou os bombeiros. Então que Deus dê a paz nessa diligência e use a vida desses homens que abençoam tanto nossa sociedade. É a paz que Jesus oferece, mas ele, como príncipe da paz, é o regente. Ele tem um governo, ele vai conservar a paz. Essa paz, a palavra de Deus diz, Gálatas 5, 22, é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria e a paz. É fruto do Espírito. No capítulo 5 de Gálatas,
o que é que está diante de nós? Está de nós a oposição entre a carne, aquilo que é natural, e o Espírito, aquilo que é sobrenatural. Então a paz, se é fruto do Espírito, ela não é natural. Porque a obra da carne é a contenda, é a inveja, é a dissensão, é a idolatria, tudo isso que está muito longe da paz. Mas a paz é fruto do Espírito Santo. Agora veja, Filipenses 4:7. Nesse eu quero parar um pouco para aprofundar o que Jesus quis dizer sobre a paz que é dele. Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus. Então Deus tem uma paz, Ele é um Deus de paz. O pastor Tarcísio escolheu um versículo que fala exatamente sobre isso, que o Deus de paz, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele oferece e Ele guarda, Ele protege, Ele preserva, é sobrenatural do início ao fim. Não tem um momento em que você precisa, e agora? O que é que eu vou fazer para manter essa paz? Não, Jesus lhe dá, e Ele vai conservar, Ele vai preservar esta paz. É uma paz espiritual. É uma paz espiritual. Agora, o aspecto que mais me chamou a atenção, e eu quero compartilhar com você, é o seguinte: o sentido que os comentaristas apontam para esta afirmação de Jesus é que Ele está falando da plenitude do poder do Espírito Santo. Ele está falando que é possível uma pessoa viver rendida completamente ao poder do Espírito Santo. Então, há necessidade de render-se para receber essa paz operada pelo Espírito Santo. Essa paz é plenitude de poder. Eu, volta e meia, os irmãos já perceberam, se não notarão rapidamente, uso muito a palavra poder e me refiro muito a poder espiritual. Porque eu creio, meus irmãos, que sem poder espiritual, sem poder do Espírito Santo, isso não tem nada a ver com pentecostalismo. Fique tranquilo, fique na paz. Fique na paz. Não tem nada a ver com pentecostalismo. Eu não sou pentecostal. Mas eu creio que é impossível viver sem o poder do Espírito Santo. Se apenas durante um segundo, você precisasse viver dependendo de si mesmo, você estaria perdido. É poder do Espírito Santo que gera essa paz. Então a paz interior do discípulo é oferecida por Jesus. E essa paz, ela é distinta do mundo. É isso, claramente que Jesus está dizendo. Eu estou apenas repetindo as palavras. Não vos dou como o mundo a dá. Existe uma paz que é mundana. Existe a Pax Romana, no tempo de Jesus, que era aquele acordo político feito com base no exército romano. E era um acordo político da seguinte forma: Roma invadia uma nação, um povo, que tinha algo que ela precisava. Então ela acampava o exército ao redor e dizia o seguinte: olha, nós queremos oferecer um acordo para vocês. O acordo é o seguinte: vocês serão uma colônia nossa, né? Serão uma província, e vocês nos darão metade da produção de vocês, pagarão imposto sobre a outra metade, e vocês terão o direito de pertencer ao Império Romano como uma província, uma colônia. Combinado? Temos um acordo? Mas o exército estava acampado. E era simplesmente a maior máquina de guerra que o mundo já havia conhecido até então. Então era a Pax Romana, baseada no esforço. É isso que significa. Não é essa paz baseada no esforço humano, não é essa paz circunstancial. É a paz que Jesus oferece. Nesse mundo, nós nunca encontraremos a paz. Vejam o que diz 1 de João, capítulo 5, versículo 19. 1 de João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que me encanta na visão bíblica da vida é exatamente isso. É a afirmação de duas verdades que precisam ser experimentadas. Elas não se contradizem. Eu posso pertencer a Deus,
ter paz com Deus, mesmo vivendo num mundo que jaz no maligno. Porque Deus, assim como cuidou de Jesus, cuida de mim, cuida de você. O mundo jaz no maligno, eu não devo ter expectativa nenhuma com relação a um sistema que é controlado por Satanás. O grande alerta que surge daí é o seguinte: trabalhe. Busque ampliar o seu patrimônio. Amplie o seu network, a sua rede de relacionamentos. Nenhum problema nisso. A priori não. Mas a questão é, no momento em que isso passa a ser fonte de paz, você está sendo dominado pelo maligno. Perdão, eu não quis dizer para afrontar ninguém. Estou dizendo para mim. Eu disse isso essa semana. Ou você ama a Deus e o serve, ou outro Senhor já está no controle da sua vida. Não tem meio termo. Se você é de Deus, busque paz apenas em Deus. Senão, você já estará sendo aliciado, sendo influenciado por um sistema que não vai lhe dar o que promete. O dinheiro não vai dar a quem lhe devota a vida o que promete. A estética não vai dar a quem investe todos os seus dias e todos os seus recursos aquilo que promete. Você vai envelhecer, entenda bem, você vai envelhecer. Não tem como. Cirurgia, cosmético, não tem como. Encare a realidade da vida. Mas as pessoas estão querendo fugir, e eu não tenho nada contra quem trabalha com estética. Eu creio que se nós somos filhos de Deus, se nós somos de Deus, nós precisamos brilhar nesse mundo, inclusive com a beleza que Deus nos deu, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Essa beleza tem que estar nos nossos olhos. Mas eu estou dizendo, não invista na estética, não invista no dinheiro. Eu poderia citar vários exemplos, porque esse mundo inteiro jaz no maligno. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Mas lembre desse versículo por completo, volte lá em João 16:33. Veja, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito, palavras de despedida. O fato de que eles estariam agora sendo enviados como ovelhas para o matadouro, como cordeiros para enfrentar os lobos. São palavras de despedida. Aí ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele está dizendo que eles enfrentariam aflições para que eles estivessem convencidos de que a paz estaria somente no relacionamento com Ele. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra aflição aqui tem a ver com pressão. No mundo vocês serão pressionados. No mundo vocês serão espremidos. No mundo vocês serão esmagados. E diante dessa pressão, dessa opressão, lembrem-se, eu ofereço a paz a você diariamente. Russell Norman Champlin disse sobre a paz algo que eu precisei anotar para não perder. Ele disse assim, a paz nos chega através da calma certeza, da confiança na providência divina e dos seus desígnios. Crendo que os acontecimentos, tanto os da natureza cósmica, como os da natureza espiritual ou prática, de todos os dias, foram determinados intencionalmente pelo Senhor, pois nada sucede sem o propósito, sem a aprovação e sem o controle divinos. Eu já disse ao pastor Igor, quando a palavra de Deus apelar o meu coração para falar sobre a soberania de Deus, eu vou falar sobre a soberania de Deus. Nada acontece em nenhum dos meus dias sem que intencionalmente Deus estabeleça um propósito, Deus aprove o que vai acontecer e Ele demonstre que tem controle para que eu me renda diante dEle. Intencionalmente. Todos os dias eu sou provado para saber se eu confio ou não nas intenções de Deus. Todos os dias. Essa pergunta está no meu coração. Você confia nas intenções de Deus? Você crê de fato que Deus pode errar? Que Deus não calculou direito? Que o que Deus está fazendo é algo improvisado? Um Deus soberano? Um Deus de amor? Um Deus eterno? Ele sabe o que faz. É isso, a paz não é a paz do mundo, das circunstâncias. É a paz que eu encontro exatamente nesse exercício de voltar a minha atenção para as palavras de Jesus. Voltar a atenção para as palavras de Jesus.
deixo-vos a minha paz vos dou. Eu me lembrei durante o estudo de um hino, um cântico, que é da infância. E aí agora eu já vou precisar dizer que eu sou da década de 70, esse cântico é de 1972. Aí eu vou começar a falar do cântico, muitos vão se lembrar. E o cântico diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque a mim tudo vai bem. O Eduardo lembrou. Muitos irmãos lembraram. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque a mim tudo vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Percebe? Eu amo ao Senhor. Eu confio no Senhor. Aí ele diz: não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Olhe o seu amor. Só tem duas opções. Ou eu olho as circunstâncias, ou eu olho o amor de Deus. O meu foco vai estar ou nas circunstâncias, ou no amor de Deus. E eu precisei voltar para pesquisar quem escreveu essa letra, em que condição escreveu. E a internet, mais uma vez, me ajudou. Asmavé Carneiro da Silva. Eu descobri que esse irmão escreveu vários cânticos. Se você pegar uma coletânea de corinhos evangélicos, você vai encontrar meia dúzia que ele escreveu. Mas esse, especificamente, ele escreveu quando sofreu um grave acidente e passou a usar cadeira de rodas durante um período. Foi exatamente naquele momento de um acidente, onde ele se tornou cadeirante durante um tempo, se recuperando, que ele escreveu: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque a mim tudo vai bem, é porque eu amo o meu Senhor. E eu busquei na imaginação me colocar naquele lugar dele, sentado numa cadeira de rodas, com dores, tomando remédios, impossibilitado de fazer muita coisa que eu desejaria, e eu dizendo ao Senhor: eu amo o Senhor apesar da cadeira de rodas, eu amo o Senhor apesar do acidente. Do acidente? Mas não é um acidente? Não é obra do acaso? Não, não existe o acaso, existe um plano. Existe um plano, e existe um Senhor que controla todas as circunstâncias. A paz interior do discípulo é distinta da paz circunstancial. Nessa viagem que nós fizemos agora de férias, foi uma bênção de Deus, e nós agradecemos muito à igreja por ter nos dado essa oportunidade. Quando nós passamos de Ipatinga, 6 quilômetros após Ipatinga, já saindo da cidade, a embreagem do carro simplesmente sumiu. Aí eu disse para a Ana só assim: eu perdi a embreagem. Só isso. Eu consegui, com o embalo do carro, colocar ele no acostamento, depois consegui voltar para uma área de escape, e aí agora vamos ligar para o irmão Bruno, né? Porque os irmãos precisam saber o seguinte: o meu grau de conhecimento de mecânica automotiva se limita ao número do telefone do irmão Bruno, que eu nem sei de cor, está no meu celular. E aí o irmão Bruno, parece que, mesmo à distância, aqui de Divinópolis, ele estava fazendo o serviço com a mão. Ele conhecia cada peça na cabeça dele ali. Tem um tesouro ali. A gente tem que fazer um backup daquele cérebro. Irmão Bruno, agradeço muito pela sua vida. Nos ajudou demais. Muitos irmãos também. Mas aí eu fui mudar o roteiro da viagem e fui frequentar a oficina mecânica, né? Deus usou muitas pessoas para nos ajudar. No dia seguinte, nós estávamos, então, com essa demanda de ir até acompanhar o serviço que foi feito no carro. Muito bem. Aí, o mecânico, dono daquela oficina, uma oficina de referência em Ipatinga, disse: olha, todo o sistema de embreagem foi comprometido. Aí eu fui aprender os termos, né? O atuador hidráulico estragou. Ó, me tornei expert. O que é isso? É um componente do sistema de embreagem que fica dentro da caixa da embreagem. Não deu sinal, não teve vazamento, e lá dentro ele estragou. Ou seja, foi lá dentro. A partir daí, o carro não funcionava, ele não tinha movimento, ele não saía do lugar, porque não conseguia fazer a transmissão. E eu estava comentando com a Ana, nós precisamos tirar lições de cada experiência da vida, não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade. E o que nós aprendemos com isso é o seguinte: se no interior não tem paz, nada funciona direito fora. A paz que Jesus me convida a experimentar, a receber, é uma paz de dentro para fora. Tem um sistema aqui,
que é o sistema da alma. E quando os componentes não estão em ordem, começa a haver confusão. Aí entra em ação, sabe o quê? O medo. Entra em ação a culpa, a raiva. E eu começo a viver uma desordem exterior, uma desarmonia nos relacionamentos, no serviço a Deus. Então tem que ser de dentro para fora. Por isso que nós podemos aprender que a paz interior do discípulo é uma vitória sobre o que está dentro. E o que é que está dentro? O medo. Essa deve ser a nossa vitória, com a paz que Jesus nos oferece. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Não tenha medo. Meus irmãos, nós precisamos repetir algumas palavras de Jesus, porque parece que são de fácil compreensão, mas demandam de nós uma atenção mais profunda. Como é que Jesus diz para os seus discípulos, que estão com medo na sua despedida, de serem mortos inclusive, de perderem o mestre, não tenham medo. Você pode viver sem medo. Essa palavra final aqui, não se atemorize, que a NVI traduz como não tenham medo, é a única menção dessa forma no Novo Testamento. A única menção, ou seja, foi no momento exato que Jesus disse uma palavra exclusiva: não tenha medo. É possível viver em ordem no interior quando Jesus nos dá a paz. É possível ter esse nível de experiência com Cristo, porque Ele disse: deixo-vos a paz, não tenham medo. O medo gera, meus irmãos, desordem interior, mas muita confusão. Eu confesso aos irmãos que muitas vezes já me flagrei vítima do medo. Vítima do medo. Por exemplo, no início da pandemia, naqueles primeiros 15 dias, com aquela enxurrada de informações, e a gente não sabia nem o que estava acontecendo direito. Em oração, eu lembro que eu confessei ao Senhor medo com relação às minhas filhas. Senhor, como assim? E todos os planos, e todos os sonhos vão descontinuar? Não vão se realizar? Medo. Medo. Mas, meus irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele nos acolhe, Ele ouve a nossa queixa, a nossa súplica, mas Ele vai nos conduzindo como se estivesse assim, nos cercando, até que a gente compreenda que nós só temos duas opções: ou confiamos no amor dEle, ou seremos escravos do medo. Jesus está dizendo para você nessa manhã: não tenha medo. Agora, isso fica parecendo apenas uma doutrina ou um conjunto de frases que você vai repetir, e isso não vai funcionar se for dessa forma. É uma questão de fé, mas também é uma questão de experiência. Você precisa experimentar isso a cada dia. O pastor Carlos Macorde, que é um mentor que Deus me agraciou muito em nos dar a minha Ana, ele diz o seguinte sobre isso: qual é o plano da paz? Ele responde a pergunta: o plano de paz é prestar atenção em Jesus, momento a momento, com uma confiança crescente. Só tem um plano: prestar atenção em Jesus, momento a momento, com uma confiança crescente. A nossa paz interior e a qualidade do nosso amor dependerão deste plano. Jesus disse que a atenção, mais a confiança, ou seja, crer, liberta a nossa vida interior, ou libera a nossa vida interior para o amor contínuo e o efeito da paz continuamente recebida por Deus. Resumindo, o que é que isso significa? Quase sempre, o normal é nós darmos o primeiro passo.
Nós cremos. Nós cremos. Mas nós não dedicamos atenção a Jesus. Então não há soma de fé com atenção. E aí, o que acontece com a nossa fé? Ela é enfraquecida. Porque toda vez que você desvia o foco de Jesus para as circunstâncias, a fé é enfraquecida. O plano, então, é você somar a fé, a confiança na presença de Jesus, com a atenção devida a Ele, da qual Ele é digno. E como é que você faz isso? O que nós chamamos de vida devocional é isso, meus irmãos. Por que nós temos que orar todos os dias? Por que nós temos que buscar a Deus o conhecimento da sua palavra? Por quê? Por uma questão de atenção. Para somar fé com atenção. E assim, nós teremos um plano para vencer o medo. Toda vez que o medo aparecer, porque ele está aí. Ele está aí. Eu não sou competente para descrever o medo no sentido científico. Mas eu sei que ele está aí. Ele gera ansiedade. Ele gera a cada dia uma desordem. Ele está aí, então você precisa, para vencer o medo, se voltar para as palavras de Jesus. Deixo-vos a minha paz vos dou. A presença e o poder de Jesus garantem a paz interior do discípulo. A presença e o poder de Jesus garantem a paz do discípulo. Somente Ele pode oferecer esta paz e permitir que seus seguidores vençam o medo enquanto vencem o mundo. Vencer o medo enquanto vencemos o mundo em Cristo. Decida crer em Jesus, se você ainda não creu. Você já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não, essa é a primeira decisão. A segunda decisão, decida praticar a atenção diária à presença e ao poder de Jesus em sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai, nós somos gratos porque a Tua palavra nos conduz a uma experiência viva, Senhor. Isso é algo que mexe conosco mesmo, que revela a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E nós percebemos, ó Pai, que doutrinas como esta que nós já conhecemos, já ouvimos tantas vezes, não surtem efeito nas situações que nós vivemos, nas perdas, nas dores, nas lutas. Nos ensina então, Senhor, a darmos atenção devida às Tuas palavras. Se o Senhor disse, então nós podemos confiar nas Tuas intenções. É possível, Senhor. É possível viver em paz diante de um mundo em guerra. É possível. Que essas palavras, ó Deus, possam nos trazer a vitória sobre o medo. Possam, ó Deus, nos afastar de qualquer confiança no mundo, no nosso esforço, naquilo que nós podemos fazer. Ó Deus, ajuda-nos, porque sem o Teu poder não será possível. É a nossa oração. Fazemos assim em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre o povo de